Estudo do livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Capítulo 1. Fugas psicológicas. Nesse capítulo vamos falar sobre causas psicológicas das fugas, danos imediatos e remotos decorrentes e soluções. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Causas psicológicas das fugas. Reflexões e comentários. O indivíduo gera as emoções manifestadas pelo corpo físico através de cargas energéticas, que são recebidas pelo sistema nervoso central, onde geralmente são absorvidas ou transferidas para outras partes do corpo através de hormônios pelo sistema endócrino. As fugas psicológicas ocorrem quando há uma sobrecarga emocional negativa e de difícil aceitação, sendo transferida para arquivos do inconsciente. Segundo Joana de Ângeles, algumas predisposições emocionais criam um mecanismo automático escapista que evita problemas que exigem maior esforço e aceitação, se desvencilhando dos problemas temporariamente. A ação repetitiva do mecanismo de fuga resulta em prejuízo a seu agente. Joana de Ângeles menciona: departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas das ações desagradáveis, que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. A autora espiritual esclarece que na fase infantil a criança age induzida pela imaginação criadora e se utiliza da mentira em razão de desconhecer sua responsabilidade. Contudo, ao invés de ser orientada no lar, fortalecendo a inspiração e a verdade, é castigada, sendo condicionada a uma maneira de agir que lhe causa insegurança e inquietação emocional e, apesar do seu amadurecimento físico, se mantém na infância psicológica. Na ausência de condição para enfrentar grandes desafios, encontramos indivíduos que recuam através de atitudes imprudentes, esquecidos de seus compromissos. Joana de Ângeles menciona o exemplo comum de uma fuga psicológica: agressão verbal contra alguém. Motivo real: inveja. Falso motivo: defesa de um ideal ou comportamento. Resultado: rebeldia e mágoa. Muitos se afastam da família e da sociedade, optando pelo silêncio para evitar um confronto nas soluções de conflitos existenciais. Contudo, esse mecanismo de fuga atrai o que se buscou evitar, gerando transtornos que tendem a se tornar complexos, como a depressão psicológica, devido ao alto grau de insatisfação, em razão do desequilíbrio dos neurotransmissores, pela ausência de estímulos quanto à serotonina e à noradrenalina. Joana de Ângeles menciona: toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual.
Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Quanto mais se busca estímulos dentro de ideais e aspirações, mais possibilidades de solução se apresentam, inclusive através de recursos ignorados, permitindo a concretização de empreendimentos programados. As resistências morais herdadas de vivências espirituais são arquivadas no inconsciente e bloqueia automaticamente toda experiência identificada como negativa. Segundo a autora espiritual, o suicídio é o extremo dessa reação, impondo indevidamente a alguém a responsabilidade do fracasso. Joana de Ângeles menciona: muitas vezes são paixões incontroláveis, caprichos derivados de condutas equivocadas que se deseja impor a outrem, que tem o direito de recusá-las, não lhes aceitando a postura independente, que sempre deve prevalecer no indivíduo. Joana de Ângeles assemelha a existência física como uma empresa que apresenta vários momentos de queda ou ascensão, exigindo o empreendimento adequado. Quando não se é capaz de competir ou aceitar o sucesso alheio, ocorre uma fuga psicológica na qual o indivíduo busca se afastar, se tornando indiferente à sua ameaça, diminuindo o volume afetivo, chegando ao aniquilamento da emoção. Joana de Ângeles esclarece que algumas fugas psicológicas são utilizadas como fator neutralizador diante ao grande volume de informações decorrentes de diversos veículos de comunicação de massa, conversações menos instrutivas e de convivências doentias. Joana de Ângeles menciona: saúde mental e emocional, por extensão, física também, será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico que deve viger nos indivíduos que se trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Danos imediatos e remotos decorrentes, considerações iniciais, reflexões e comentários. Encontramos claras explicações de Joana de Ângeles a respeito da busca pela comodidade ilusória através de escolhas em ações já conhecidas pelo indivíduo, recuando diante das oportunidades de progresso e as possibilidades para a conquista de um conhecimento mais profundo de si mesmo. Joana de Ângeles menciona: quando, por uma razão ou outra, resolve-se pela acomodação ao já feito, ao já conhecido, deperece-se a energia vitalizadora e empobrece-se a existência que tem por finalidade precípua o enriquecimento pela sabedoria. O caráter infantil e imprudente vai se formando à medida que se tendencia às práticas irresponsáveis diante aos desafios considerados insuperáveis pelo indivíduo que escolhe a fuga para o mundo imaginário que o protege sem exigir confrontos em relação à realidade. Joana de Ângeles aponta que a culpa ancestral, localizada no inconsciente, atormenta o indivíduo, condicionando a expectativa de algo ameaçador, indicando a fuga frente aos compromissos mais efetivos. Ainda alerta para o fato de que, quando se ignora a responsabilidade, posterga para o futuro, agregando maiores aflições em decorrência da reencarnação. A inadequação e baixa autoestima
são reflexos da desistência às realizações que exigem maior esforço. O indivíduo se reconhece incapacitado de avançar aos seus próprios empreendimentos e, com o tempo, vai adoecendo, tornando-se desgostoso e aborrecido por se sentir traído por amigos, os quais não estão aptos para conviver com pessoas que são omissas, indecisas, indisponíveis nos momentos em que elas mais precisam. Evidentemente, se busca afinidade com companheiros que são corajosos, entusiasmados e responsáveis. Empenhar as forças e as emoções na busca da harmonia é o ideal para conseguir o êxito do ser humano. Joana de Ângeles também esclarece que não deve ser considerado sacrifício o empenho quanto o sentimento e relaciona a ideia de um herói que, ao tombar em campo de batalha, não deve ser considerado vitimado, mas sim honrado pelo gesto nobre de doação à existência. Para fundamentar mais a excelente analogia, a autora espiritual relata a história de Solon. Conta-se que Solon, o maior sábio da Grécia no seu tempo, em um banquete que lhe foi oferecido pelo rei Creso, em Sardes, capital da Lídia, teria sido interrogado pelo monarca, tido como o homem mais rico do mundo naquela ocasião, para que informasse quem, na sua opinião de viajante ilustre, seria a pessoa mais feliz da terra. Sem perturbar-se, o pensador, após ter estado na sala dos tesouros reais, referiu-se que houvera conhecido em Atenas um jovem de nome Telos, que após cuidar da genitora enferma, acompanhando-a até a morte, entregou o restante da existência à defesa da sua cidade. Algo frustrado, o rei vaidoso retornou à carga, indagando-lhe, então, quem seria a segunda pessoa mais feliz do planeta, recebendo outra resposta desanimadora quando foi afirmado por Solon que ele houvera conhecido 2 jovens em Atenas, cuja existência fora notabilizadora pela elevação moral e pela grandeza de sentimentos que se imolaram para defender a cidade. Sentindo-se subestimado, o rei Creso, que confundia poder com harmonia interna, propiciadora de felicidade, não escondeu a desconsideração com que passou a tratar o convidado, dele havendo escutado que nunca se olvidasse do castigo do tempo, isto é, da fatalidade da própria vida, que altera comportamentos, ocorrências e circunstâncias de maneira tão prodigiosa quanto inesperada. E Creso, na sua guerra trágica contra Ciro, rei dos persas, viu a sua cidade incendiada, seus tesouros roubados, sendo preso e levado à fogueira, quando se referiu a Solon, no justo momento em que passava o conquistador, que simpatizava com o filósofo, e indagou-lhe a causa pela qual enunciara que o sábio tinha razão. Explicando-lhe o que houvera acontecido, Ciro foi tomado de compaixão pelo vencido, libertando-o enquanto exclamava a respeito da possibilidade de algum dia cair na mesma situação de Creso, esperando receber complacência do seu triunfador. Nomeou seu auxiliar, que lhe prestou relevantes serviços e continuou o trabalho na corte persa após a morte de Ciro, quando foi substituído pelo seu filho Cambises. O progresso atua sobre tudo e todos, e o tempo é a evidência desse fato.
A fuga diante a responsabilidade é punida com tormentos aos que recuam diante aos seus deveres, e a paz é a recompensa da vitória na luta dos que impõem a vontade sobre os transtornos e conflitos. Soluções. Reflexões e comentários. O acesso aos valiosos recursos que auxiliam na vitória perante aos desafios indispensáveis à evolução na vida é para muitos desconhecido. É necessário um mergulho no mundo íntimo, sem medo e anseio, tendo em vista que, sem esse aprofundamento, é impossível de se conquistar a elevação espiritual. A recusa diante a esses convites da vida causa isolamento do espírito e, consequentemente, sua fragilidade, condicionando a desarmonia que tendem a se tornarem complexas patologias. Joana de Ângeles menciona o ego que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível e reparável. Resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasias constituído de sonhos utópicos e irrealizáveis, gerados pelas frustrações. A autora espiritual afirma que é possível diluir o complexo de inferioridade e a culpa através de práticas simples, como afirmações positivas estimuladoras ao autodescobrimento da existência dos preciosos recursos interiores. A autoconfiança é alcançada à medida que se avança através de cada conquista, por mais simples que se apresente, revelando os desconhecidos potenciais que direcionam a força moral. Em sentido oposto ao processo evolutivo, quando se recua diante aos desafios, o aprimoramento da personalidade também se adia, dificultando obter devida adequação quanto ao propósito da reencarnação. A cada superação dos desafios, novas etapas surgem, convidando para conquistas ao espírito, quem vai agregando conhecimento valiosos para sua plenitude. Joana de Ângeles esclarece que os grandes triunfadores da história também experimentavam o medo e a indecisão antes de suas conquistas e sugere a prática de boas atitudes que estimulem o desenvolvimento da relação pessoal e coletiva. A atitude de auxiliar alguém proporciona uma sensação de bem-estar que ocorre em razão de descargas de estímulos hormonais, como da adrenalina, que anula o mecanismo de fuga por não ter meios de fazer frente às emoções positivas. A autoaceitação é o primeiro passo para vencer as dificuldades que se apresentam frente aos limites individuais e alheios. Consideração de todos ainda estagiam na imperfeição. Joana de Ângeles finaliza esse capítulo dizendo: a culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para avanço contínuo e as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória, a saúde integral.